Olá, tudo bem? Bem-vindos a essa live. Aqui é a live do Queruvim. Eu quero lembrar aqui uns pontos importantes. O tema dessa live é a Rússia e seus aliados, a Rússia na profecia da Bíblia. É muito bom ter vocês aqui novamente nessa live. Aproveite para compartilhar essa live. O objetivo é expor um assunto que já veio à tona muitos anos atrás, mas muitas pessoas não acompanharam. Pegaram o bonde andando, não estão sabendo, principalmente pessoas religiosas, tementes a Deus, pessoas de bem, e poderão saber aqui por meio de informação precisa, informação baseada na Bíblia Sagrada, e você vai entender o que a Rússia tem um papel nessas profecias, tá bem? Sejam bem-vindos todos vocês, por favor, aproveite para compartilhar essa live para os seus contatos aí. Coloca no seu status, né, que está havendo uma live sobre a Rússia na profecia da Bíblia. Então você pode divulgar enquanto outros vão se aproximando dessa live e vão aprender muito. Boa tarde a todos que se aproximam. Como eu falei várias vezes e sempre eu repito, a minha live ela aborda notícias. Embora ela tenha como objetivo apresentar estas conforme cumprem as profecias da Bíblia. Eu leciono inglês para conversação direta, leciono também os idiomas antigos da Bíblia, o hebraico, leituras de textos em aramaico, e como você vê aqui o texto hebraico da Bíblia, de acordo com o Códice de Leningrado, ou Leningradenses, e também os códices, demais códices, né? A pessoa pode aprender a ler com o curso de hebraico que eu estou promovendo. Boa tarde a todos aí, né? Vão se aproximando da live, poderão partilhar essa live com outros contatos, no seu status, por exemplo, para que as pessoas possam saber mais sobre uma notícia atual. Agora eu vou abordar um pouco de notícias e depois vou entrar no assunto da Rússia na profecia da Bíblia. Eu estava vendo um vídeo aqui, esse vídeo é apresentado por uma fonte bem interessante, é o Hindustan Times, né? É um noticiário bem fresquinho de agora. Nós estamos aqui no dia 29 de abril de 2024 e aqui vem trazendo informação sobre o top comandante da Ucrânia, que está fazendo uma admissão muito séria, e nós vamos acompanhar o que é que está acontecendo agora na guerra entre a Rússia e o resto do mundo, né, praticamente, apesar que ela tem os seus aliados, né, ou seja, países ditatoriais, ditaduras, países onde a lei e as constituições não são respeitadas, estão todos se dando as mãos e está virando uma festa, né? Invadem primeiro territórios, invadiram, depois invadiram de novo. Foi primeiro a Geórgia, depois a Crimeia, o sul da Ucrânia. E é triste ver essa situação, e isso nos lembra que algumas pessoas têm amor pela Bíblia Sagrada, pesquisam-na para obter informação do que acontece na corrente do tempo, visto que Deus diz na sua palavra que Ele é aquele que desde o princípio que conta o final. Deus tem uma capacidade que nenhum ser humano tem, que é a presciência, a capacidade de prever futuro, de prever eventos futuros. Então ele deixou registrado em sua palavra escrita, a Bíblia Sagrada, né? Que você vê aqui na sua frente nos manuscritos. Claro que nós temos em português, felizmente, traduzido para nós entendermos. E o foco da nossa consideração será Daniel 11:40. Vocês poderão analisar esse texto, Daniel 11:40, daqui a pouco. Mas vamos acompanhar o noticiário que todos devem estar curiosos de saber, né? Onde que está a situação no cenário mundial em relação às profecias. Eu quero destacar primeiro, antes de entrar nas notícias propriamente, que aconteceu uma coisa interessante em 2018, né? Teve uma pessoa, né, que você vê aqui de gravata, arrumadinho, com a Bíblia na mão, faz parte de um corpo de homens, né? Várias pessoas de uma organização que eles avisaram: olha, daqui uns tempos a Rússia vai se destacar mais no cenário mundial. A Rússia é encontrada na profecia como o rei do norte de Daniel, capítulo 11, versículo 40 ali. Ele destacou, e você pode lembrar que isso aqui foi divulgado na época, né? Portanto, Então,
o corpo governante tem orado para entender os Eles últimos dizem que estavam orando, né, das testemunhas de Jeová, para entender a acontecimentos que a União profecia. Soviética acabou. Aí ele falou assim, a União Soviética acabou em 91. Então, Quem é o rei do norte? quem é o rei do norte hoje, né, da profecia de Daniel 11, Depois de 40 ali? analisarmos com oração esse assunto, Aí depois de analisarem um assunto com oração, temos certeza eles disseram, temos certeza que o rei do norte é a Rússia e os seus aliados. Olha que maravilha. E aí ele aborda nesse vídeo, isso foi em 2018, o que aconteceu logo após a elite, vamos dizer assim, do ensino das testemunhas de Jeová, nós podemos dizer que é os guardiões da doutrina, né? Deram esse anúncio, aí apareceu um monte de crente na internet, principalmente os apóstatas, né? Pessoas que foram expulsos de dentro da organização, não podia mais participar na pregação nas casas, né? Por causa de imoralidade ou senão apostasia, que é um desvio daquilo que jurou defender. Tá cheio na internet. Hoje virou, não tem nem como tentar responder esse pessoal. Na época eu lembro que um desses palhaços, né? Eu vou só dar um resumo aqui, o nome dele é com F e G. Ele já começou a desenhar, a Rússia, que Rússia, que nada, que nada, Rússia não, que Rússia na profecia, kkkk. E nessa hora não existia nenhuma guerra contra a Ucrânia, assim, tipo, não tinha iniciado uma invasão russa. Ela já tinha, a Rússia, invadido alguns outros territórios, começou a invadir a Ucrânia, mas não havia ali aquela guerra declarada. A Rússia ainda não estava muito famosa no cenário mundial como está agora, entendeu? Aí, de repente, quando foi passando os dias, nós vimos o resultado, né? Vou fechar esse vídeo aqui, que já cumpriu o objetivo, era isso que eu queria mostrar. Aí, de repente, né, naquela ocasião, a gente sabe, eu até publiquei material, até avisando, na minha opinião, a Rússia e os seus aliados é o rei do norte da profecia de Daniel 11:40. E realmente, olha, ela começou a fazer um enxame, né, de aviões e também por terra, tanques, todos invadindo o território ucraniano, até que por fim eles invadiram depois de colocar um exército de mais de 100 mil homens na fronteira com a Ucrânia. Eles falaram na semana anterior, não, nós não vamos invadir, disse o Vladimir, né? Não vou falar outro nome dele porque eles cortam aqui, eles dão um strike aqui no vídeo do YouTube. Mas ele mentiu descaradamente, o presidente da Rússia. Uma semana depois eles invadiram território ucraniano e a mídia brasileira, eu achei curioso que muitos começaram a falar, eles vieram, né, fazer a anexação, em vez de falar invasão, começaram a falar anexação. E nessas imagens que começaram a correr o mundo, um monte de gente no Brasil, principalmente filhos de faculdades, né, de universidades federais e estaduais brasileiras, que estão sendo doutrinados, né, nessa mesma mentalidade russa, né, da antiga ex-União Soviética, eles estão sem perceber. Eu falo isso porque eu vou dizer aqui uma coisa. Eu vi um material que foi dado para uma jovem, né, fazer numa das universidades no Brasil. Ela deveria estudar química, só que veio para ela uma matéria, um trabalho para ela fazer. E os nomes era tudo nome de russo. Aqueles nomes lá, sabe, de remédio, Pelotrovsky, não sei o que, Kovsky, tudo com Ovsky. Desculpa dizer assim, mas pelo amor de Deus, eles estavam doutrinando essa moça e os alunos da sala dela, porque não tinha nada a ver com química, tava fazendo apoio, sabe, elogiando e dando maior valor a homens que ninguém nunca ouviu falar aqui no Ocidente e nunca vai ouvir falar. E eles estão fazendo isso agora nas universidades federais. Então, eles saem das faculdades tudo louvando esse invasor imperialista, né? Eu estou falando que é um crime invadir o que é dos outros. A Ucrânia é um território totalmente independente. Aí esse infeliz vai e invade. Aí nessa hora, na mesma época, né, nós vimos a organização das Testemunhas de Jeová avisar que a Rússia é parte do Rei do Norte que vai começar empurrões contra o Ocidente, que é o Rei do Sul da profecia, disse aquele cidadão que vocês viram ali fazendo o discurso, né, um dos membros do corpo governante das Testemunhas de Jeová, subestimado pelos infelizes, apóstatas, ativistas anti-testemunhas de Jeová, desdenhando, rindo, né? Começaram a ficar preocupados quando viram a invasão do território da Ucrânia e uma situação que começou a piorar, eles ficaram caladinhos. Alguns até tiraram seus vídeos. Eita, povo que não tem o que fazer, né?
Mas agora, gente, como está, em que pé estamos a situação da Rússia hoje, né? E o que é que a profecia indica sobre ela? Então, indo aqui na matéria que foi publicada hoje, né? Um top comandante da Ucrânia, ele admite com seriedade que 3 vilas foram dominadas, né, pela Rússia. Inclusive o Zelensky está reunido para ver o que pode fazer. As forças de Putin, do presidente da Rússia, estão fazendo ganhos diários e a ajuda está chegando, né, dos Estados Unidos. A ajuda, aqui eu não vou falar a favor dos Estados Unidos contra a Rússia, estou falando contra a Rússia só porque ela invadiu, estou falando especificamente sobre o ato de invasão imperialista de território estrangeiro. Agora, eu não vou dizer aqui, olha, eu quero que eles ganhem a guerra. Não, eu não estou aqui como alguém que está do lado da Rússia ou do lado do Zelensky. Até porque o Zelensky não é nem um santo, a gente sabe de massacre de pessoas só por causa da etnia deles, realizado dentro de território ucraniano. E isso não foi coisa de agora, porque esse conflito entre eles já perdurava há muito tempo antes, quando os russos tentaram tomar e já tinham tomado parte, não sei se vocês sabem, a região chamada Donbas, que eu vou mostrar aqui no mapa para vocês, ó. Aqui, ó, Donetsk e Luhansk, né? Essa linha que vocês estão vendo aqui é a linha que divide a Rússia da Ucrânia. Então tem duas grandes cidades, a Donetsk e Luhansk, que eles abreviam Donbas, que é a abreviação do nome dessa região. Pois é, então aqui já estava tomado, é uma região muito grande, eles tinham tomado essa parte aqui, né? Então é curioso que o senhor presidente da Rússia, né, esse imperialista invasor, né, ele que agora é identificado como parte do rei do norte da profecia, ele e os seus aliados, ele falou assim, uma semana antes de invadir a Ucrânia, nós não vamos invadir a Ucrânia. Eu achei até risível os repórteres aqui do Brasil, âncoras de grandes TVs, até falando, eu acho que realmente parece que não, eles não vão invadir. Que não vão invadir, meu Deus do céu? Já tinha invadido os seus abestalhados. É incrível, esse pessoal parece que não estuda, não é da área. Eu não sou da área de notícias, de informação, eu não sou repórter, muito menos um boneco tipo âncora dessas grandes TVs, mas parece que eles não acompanham as coisas. Vão lá, faz o trabalho deles e vão para casa, muitos deles, não estudam, não analisam, não têm amor pelo que fazem, parece. Parece que o negócio é só ganhar dinheiro e ficar lá sentando, enquanto espera o Estado, parece dar dinheiro para eles, como é o caso agora, né? Aí é uma maravilha, mas tem que ter amor pela profissão. Como é que você vai falar? Eles estão falando que não vão. Eu acho que eles não vão invadir, sendo que já está invadido. Eles tomaram parte da Ucrânia bem antes da invasão maior feita aí, que nós vimos, né? Que deu início à guerra da Ucrânia, né? Mas na verdade essa guerra já começou há muito tempo antes. E engraçado que quando ele invadiu, ele não usou homens vestidos de exército da Rússia, não. Ele usou homens com uniformes descaracterizados. Com o tempo ele começou a usar pessoas como bucha de canhão, né? Pessoas da África, do Oriente Médio, pessoas ignorantes, aqueles que não sabem nem ler, aquela boca do desdentado, sem dente, indo defender esse país aí, a Rússia, para tomar território alheio, roubo, né? Roubo. E é curioso como que aqui no Brasil a molecada toda, uau, agora a poderosa Rússia. Meu Deus, é um roubo, gente. Eu não estou aqui nem tomando partido, é só analisando de uma maneira objetiva, per si, a situação, né? De invasão. Já pensou? O seu vizinho, né? Vai invadir a casa do outro. Ah, vou ficar com uma parte desse terreno para mim, você aqui, uau, que maravilha, né? Comemorando, que isso? É engraçado, tem canais aí, alguns canais que você vai lá. Ele só permite comentários a favor dos criminosos. Porque é do lado dos criminosos, né? E eles aplaudem. Aplaudem e as pessoas não têm mais noção do que é certo e do que é errado. E tem gente que diz assim, o mundo tá muito pacato, eu quero ver movimento, eu quero ver ação. Acha que é ficar sentado na frente de um videogame e vendo o tiro comer e depois fala, mãe, a minha comida tá pronta, e vai lá pra mesa comer gostoso, né? Acha que guerra é isso. Lembra até as pessoas de 1914, quando irrompeu a Grande Guerra, que eles não chamavam a Primeira Guerra Mundial, porque ainda não tinha havido uma segunda, eles chamavam de a Grande Guerra, e as mulheres se despedindo dos seus maridos, todas felizes, todas bem pintadinha a boca, beijando o marido e falando, ele vai ser um herói. Um herói? Um herói, às vezes, recebeu o marido só em pedaços. Então esse pessoal não sabe o que fala.
Aqui no Brasil tá lotado deles. Eles são assim domesticados, por assim dizer, para apoiar o que não presta, os invasores, os ditadores, e aí sai da faculdade pior do que quando entrou, defendendo esse tipo de gente. Aqui, ó, por exemplo, nós vemos aqui no notícia de hoje, eles da Ucrânia tentando se defender, né? Porque a Ucrânia continua a perder mais território depois de alguns revés em recentes meses, né, onde foi tomada a região de Avdiivka, né? Kiev confirmou que as tropas tiveram que recuar das vilas no leste da Ucrânia, diz aqui. Estou traduzindo para vocês aqui o que está dizendo, tá bem? Então, essa matéria vem mostrando que as tropas ucranianas tiveram que recuar das vilas de Berdych, Semnivka e Novomykhailivka. Mikhailivka, nomes bem difíceis, né? O exército ucraniano, o chefe deles principal, o Alexander Sirski, ele confirmou, né, perda desses territórios. E elas, aqui fala Bolse, Berdych e Semnivka, as vilas são localizadas no norte de Avdiivka. Então eles perderam, né, foi capturado pela Rússia em fevereiro, uma das perdas que foi se destacando, né, recentemente. E agora, quando eles souberam que vai ter uma ajuda, né, do exército, aliás, de dinheiro estrangeiro, né, do Rei do Sul, né, da profecia, que seria os Estados Unidos e seus aliados, juntaram uma grana boa aí, mandaram 60 bilhões, né, os Estados Unidos mandando aí 60 bilhões. Então a Rússia agora ela está acelerando e enviando homens em grande quantidade. A luta está no corpo a corpo ali, está um tiroteio muito grande na região leste e norte, gente, da Ucrânia. Aqui diz Sirski, é o nome, né, do chefe, o comandante do exército ucraniano, disse que a situação na linha de frente está piorando para as tropas ucranianas. É isso que é a notícia de hoje, viu? Estou passando aqui. O comandante top da Ucrânia admitiu que as forças russas estão fazendo sucessos ou progresso, estão progredindo taticamente. A situação no fronte piorou, disse Alexander Sirski. Chefe, né? Em geral, o inimigo atingiu certos sucessos táticos, objetivos táticos nessas áreas, mas não a vantagens operacionais. Eu acredito, eu estou observando, eu fui lá olhar no mapa, eles estão tomando o centro, né? O meio, né? É meio complicado, porque isso aqui não é igual um xadrez, né? Parece que o presidente da Rússia, os comandantes da Rússia, acham que é igual um jogo de xadrez, que você tem que tomar o meio, né? Numa guerra dessa, se você tomar o centro, você perde a guerra, né? Você perde a guerra. Eu tô só observando uma coisa básica na estratégia deles. A situação mais difícil, disse aqui o Alexander Sirski, é o chefe do exército ucraniano, está em Pokrovsk e Kurakovo, nome difícil, né? Nas direções de Pokrovsk e Kurakovo, onde batalhas terríveis estão acontecendo, diz ele. O Alexander Sirski é o chefe do exército ucraniano. O inimigo, ele está usando aqui 4 brigadas nas direções que já citei agora, tentando desenvolver uma ofensiva aqui na região de Avdiivka, no leste de Avdiivka. Não, aqui o oeste seria oeste, né? Oeste de Avdiivka e Marinka, fazendo o caminho para ir para Pokrovsk e Kurakovo. Prosseguindo então, mais notícia aqui, fresquinha de hoje, é uma admissão feita pelo top general do exército ucraniano. Eles estão perdendo cidades, porque o presidente da Rússia está acelerando, porque a ajuda está vindo, muita ajuda, gente, muita ajuda do Rei do Sul, né? Que é os Estados Unidos, a OTAN, seus aliados, são mais de 30 países que estão tentando ajudar de alguma forma para proteger território que está sendo invadido, né? Não é como alguns falam que é um território, é como se fosse legítimo território, que eles estão só tomando o que é deles. Quem veio tomar o que é deles era o antigo Israel, que Deus tinha dado aquela terra prometida, né?
Eles saíram do Egito, quando voltaram à terra de Canaã, estava habitada por 31 reis, 7 nações, né? E o Deus de Israel, o Deus do antigo Israel, né? Protegeu o seu povo e fez eles tomarem a terra, né? Mas a terra pertencia a Israel, aquele território lá, desde o mar do Mediterrâneo, indo até a divisa com o Egito, subindo até a Síria, passando até o rio Eufrates, gente. Até lá para cima, Bagdá, capital do Iraque, o rio Eufrates, tudo aquilo é território israelense que Deus deu a Abraão e aos seus descendentes ali. Por isso que eu falo, né, como o povo pensa, né, que ali é território de árabes ali, que nada ali não tem nada de faixa de árabes ali, de Gaza, de árabes ali, é tudo território israelense. 1000 anos antes de Cristo, o rei Davi já era rei, o Salomão também, né, naquelas terras ali de Israel e dominava tudo aquilo. Então, ali não era uma invasão de Israel, ali era eles no território deles, legítimo deles. Agora, o que nós estamos vendo aqui na Ucrânia é a Ucrânia se defendendo. Ela se tornou um país independente depois da queda da ex-União das Republicanas Socialistas Soviéticas e agora eles estão lutando para defender o seu território, né? Então, o general ucraniano fez uma declaração e não mencionou o status da cidade de Novobakhmut. Vamos prosseguir aqui analisando as notícias de agora mesmo, gente, no canal aqui do Queruvim. O ministro de Defesa da Rússia alegou que capturou a cidade de Novobakhmutivka, a vila, no dia 28 de abril. Mais uma vila, Novobakhmutivka. Aqui mostra, né, o envenenador profissional de desafeto político, né? Já matou mais de 200 pessoas, confirmado, maior parte envenenado. Ele desfilando aqui, se achando, né? Eu falo assim não por causa de tomar lado de um lado ou do outro, mas porque eu não gosto de gente que mata as pessoas com tiro na nuca por detrás, sem a pessoa ver nada. Mulheres, pessoas inocentes, só porque quer um país livre de ditadura e o cara faz isso. Né? Não é 1, 2, meia dúzia, não. Já tem documentos que confirmam que o Kremlin mandou fazer isso. Agora vem falando que as forças da Rússia estão fazendo agora ganhos táticos quase que em base diária, conforme relatado pela fake news CNN, né? Aqui fala também que os principais esforços da Rússia estão sendo vistos na região de Donetsk, onde eles estão avançando de 20 a 25 quilômetros a cada 24 horas, diz a CNN. Aqui mostra que esses avanços da Rússia apresenta então o que? A necessidade urgente de mais armas dos que apoiam lá do Ocidente, né? Para Kiev, que os russos gostam de chamar de Kiev, e os ucranianos parece que preferem a pronúncia Kiev. Então, os Estados Unidos aprovou uma ajuda massiva de 61 bilhões de ajuda militar num pacote, né, para a Ucrânia. O presidente americano ali, o Kaikai Joe Biden, né? Aqui mostra também que outros aliados também estão mostrando apoio militar. Só que nesse momento eu recebi informação aqui, estava acompanhando o noticiário, de que a Rússia já está tentando bombardear, já está até perdendo aviões, e não são poucos, num desespero para bombardear a chegada dessa ajuda militar. Ou seja, eu estou fazendo essa live para dizer para você, em resumo, o seguinte: tá fervendo o caldeirão para lá, gente. É um momento agora, porque quando um empurra de um lado, depois vem o outro empurra do outro, agora não, os dois tá vindo com tudo, num choque de cabeça, como se fossem dois animais irracionais batendo os chifres um do outro com o outro. E de fato é curioso, porque quando a gente vai em Daniel capítulo 11 versículo 40, ali usa as expressões hebraicas, que aí já é a minha área, né, que é linguística, eu leciono o hebraico da Bíblia e ao mesmo tempo analiso o cumprimento das profecias, né? Então, aqui a gente está com um passo na frente de qualquer pessoa, porque é Deus que fez com que Daniel escrevesse isso aqui. Daniel mesmo, o profeta, falou que são coisas que eu não entendo, maravilhosas demais para mim. Aí o anjo Gabriel, mesmo que visitou Maria, foi o que visitou Daniel.
Ele falou, guarda, porque isso aí vai ficar claro no tempo do fim. Muitos vão buscar essa informação. E o verdadeiro conhecimento se tornará abundante. Você vai descansar. Não falou que ele ia para o céu, igual o pastor evangélico fala. Ô povo que não estuda a Bíblia, meu Deus do céu. Ele ia morrer. Daniel ia ficar dormindo na morte, aguardando no futuro a ressurreição. Lembra de Marta, quando Jesus falou que Lázaro morreu? Ela falou, eu sei que ele se levantará na ressurreição do último dia. Quer dizer, ela esperava não que ele tinha ido para o céu. Capítulo 11 de João, né? Evangelho de João. Lázaro não tinha ido para o céu, estava morto, gente. A esperança dele era de vida no futuro, na ressurreição. Era o que esperava Marta. Então, mesmo aqui nós lendo no capítulo 12 de Daniel, né? O anjo falou, ó, você vai dormir agora, vai descansar. E aí, no final dos tempos, vai receber a sua recompensa. E ele morreu sem saber o que escreveu. E uma das coisas que Daniel escreveu foi isso aqui, ó. Uva et ketz. E no tempo do fim, Itnagarimo virá dando empurrões com ele, Melech Negev, o rei do sul. Com ele quem? Contra o rei mencionado no versículo anterior, o rei do norte. O rei do norte, o Melech Hatzafon, né, é a Rússia e seus aliados. Hoje, os aliados da Rússia são os países mais assim que tem agora, não mais vai ter liberdade de expressão, não vai ter mais nada disso. Então, entre eles, o Brasil, né? Agora é parte do Rei do Norte. Né? Um país que muitos não perceberam ainda, mas está caminhando para esse caminho, entendeu? Também tem a Venezuela, tem o Irã. O presidente do Irã é o carniceiro de Teherã, gente. Ele matou milhares de pessoas, caminhões lotados de moças, ele mandou matar. Né? O presidente do Irã, o Raisi, né, aquele presidente do Irã, o Irã é parte dos aliados do Rei do Norte, agora com o Brasil, Venezuela, né, China, né, e vários outros, como a Coreia do Norte agora, eles estão tudo num pacote só, apoiando o que a Bíblia chama de Rei do Norte, da profecia, que fala que virá contra Melech Negev, o Rei do Sul, aí fala, Ve'estaer alave, Melech Hatzafon, e virá como uma tempestade contra ele o rei do norte. Então o rei do norte contra o rei do sul. O rei do norte sendo a Rússia e os seus aliados, normalmente ditadores, ladrões, ex-presos. Tudo que não presta está do lado dos invasores. Essa é a minha opinião, até porque aqui está falando que eles vão estender as suas mãos contra a terra, diz o texto de Daniel. Eles estão invadindo as terras. O Vabe Eretz Hatzevi, terá de entrar na terra bela. E fala muita coisa aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui as partes que falam mais declaradamente. Fala assim, olha. Houve etiquetes no tempo do fim, Itnagarimo virá com empurrões contra ele. Melech Negev, o rei do sul, vai estar alave e virá como uma tempestade, né? Contra o Melech Hatzafon, o rei do norte, Berechev com carros, Uva Farashim e cavaleiros, o Voniotrabot e muitos navios. O Voniotrabot, quem é a maior frota de navios? Quem tem a maior frota de navios hoje? A China. Então aqui fala que a China provavelmente vai vir com um monte de navios, mas um batalhão de navios. Aqui falou o Voniotrabot e muitos navios, ou seja, evidentemente, assim, eu posso estar errado, mas isso aqui é uma análise da profecia da Bíblia. Parece que ela vai invadir Taiwan com uma multidão de navios. É isso que eu entendo. Mas, certo ou não, se essa interpretação está certa ou não, a gente vai ficar sabendo. É só acompanhar os dias e ver o que está acontecendo lá. E fala mais. O Vaba Aratzot, e terá de entrar nas terras. Aratzot é o plural de Aretz. Aretz é terra, Aratzot é as terras. E terá de entrar nas terras. É o que está acontecendo agora. Eles estão fazendo isso? Estão, de várias maneiras, né? De várias maneiras, por meio de eleições que não são limpas, né? Não são limpas, eles vão dominando tudo. Ou por meio de invasão mesmo, à força, como lá na Ucrânia. Entendeu? Eles estão tomando. No Irã houve muito protesto contra as eleições, resultado de eleições lá. Em muitos outros países, e eles estão dominando. É engraçado que até mesmo outros países, eles estão tendo esses problemas da guerra do Rei do Norte contra o Rei do Sul. Por exemplo, o Irã, parte do Rei do Norte.
Eles usam todos os meios covardes possível para usar até proxies, né? Para lançar mísseis, lançar foguetes contra Israel. Israel não está fazendo nada e os mísseis chovendo míssil. Aí Israel começa a reagir, pronto. Aí vira uma confusão nas universidades americanas, aquele monte de gente protestando. Eu não estou aqui falando, gente, a favor do primeiro-ministro de Israel. Primeiro porque para mim parece que ele era um corrupto, né? Até tentaram fazer impeachment dele e tal. Eu aqui não estou tomando o lado de Israel ou do outro lado, estou dizendo o que eles são. Na verdade, os governos humanos eles são citados na Bíblia como uma conspiração que Deus permite por um tempo, porque Satanás queria essa liberdade para eles governarem sem a interferência de Deus. E aí tá, todo mundo vendo o governo humano. O texto lá você lembra de Eclesiastes 8:9? Lá fala que o homem governa o homem, mas só para o prejuízo, só para o seu prejuízo. Ou seja, a Bíblia não fala a favor de governos humanos. Então eu não estou aqui falando a favor de um governo contra o outro, eu estou dizendo os problemas que eles têm, todos eles, né? Um cara que quase não consegue falar direito em público, tem dia que ele não diz nada com nada, é o presidente americano. Quem é que realmente governa aquela nação? Então, são muitas perguntas que surgem, né? Mas aqui diz que o rei do norte, ele virá, o Vaba Aratzot, terá de entrar nas terras. Veshataf, terá de inundar, avar, e passar. Passar em hebraico é avar, e passar. Inundar e passar. Essa parte aqui pode estar acontecendo agora. Pode estar acontecendo agora porque eles estão invadindo de vez. Ele está acelerando o processo lá porque está chegando armamento para a Ucrânia, 60 bilhões em armamento. Então o russo lá está acelerando o processo, né? Então o Zelensky está se reunindo, né? Eles ainda estão para receber os apoios, gente. Aqui está dizendo, yet to receive support on the ground. Ainda estão para receber o apoio. Então eles estão correndo contra o tempo para receber o armamento para defender o território ucraniano. Mas talvez, com o tempo, isso não seja suficiente. Claro que nós não vamos pensar igual... Isso não é igual um filme de Hollywood que a Rússia vem, toma tudo e pronto, acabou a guerra. Não. A Rússia pode até tomar Kiev, mas você acha que o Zelensky, o rei do sul vai parar? Eles vão tentar retomar de novo. Então isso aqui não é uma guerra que, ai, que bom, ele venceu, o lado venceu o outro. Todos perdem. Todos perdem. Entendeu? Porque no final, que vitória é essa? As cidades ficam todas só, parece até uma peneira. Aí o cara do outro lado lá, ai, que bom, conquistei aquela cidade. Que cidade? Um monte de prédios furados, igual como ficou as cidades lá da Síria, de Bashar al-Assad, aquele monstro. Matou mais de 500 mil de pessoas do seu próprio povo. As armas de destruição em massa, disse o general George Sada, o comandante-geral das forças de Saddam Hussein, lá de 1990, da Guerra do Golfo, né? Ele falou, elas foram levadas para a Síria em containers. Ele contou em detalhes como eles empacotaram e colocaram dentro dos containers e foi parar na mão de Assad. Aí você vê a Globo, a CNN internacional, todo mundo falando... O presidente Bush invadiu os Estados Unidos com a pretensa afirmação de que havia armas de destruição em massa, algo que nunca foi confirmado, pelo amor de Deus. Não foi confirmado? Eu sou um cara que não sou da área de reportar, eu sei mais do que vocês. Toda hora aí aqui os comunistinhas do Brasil, tudo repete. Estados Unidos invadiu, né, aquele país assim, sob o pretexto falso de armas de destruição em massa. Eu não estou aqui a favor dos americanos, nem contra, nem a favor do Iraque ou contra. Eu estou dizendo, esse pessoal não estava fazendo o básico, a lição de casa, trabalhando, faz uma faculdade de tantos anos para quê? Vai e digita aí, George Sada, Commander, o comandante do Saddam Hussein. Ele era o comandante na época e ele ainda vive e tem vídeo no YouTube, ele falando que havia sim armas de destruição em massa. E eu acompanhei a guerra da Síria e vi quando eles lançaram mísseis com armas químicas matando o povo nas cidades da Síria. Quem? O presidente Bashar al-Assad da Síria. Então existia e existe. E sabe quem está querendo fazer uso disso agora? Quem é o rei do norte? Síria, Rússia, o rei do norte da profecia. Todos eles estão acumunados. Então eu não duvido que eles já estejam pegando essas armas e mandando para a mão do senhor presidente lá, eu não vou falar o nome dele para não dar um strike aqui no meu vídeo. Eles provavelmente vão começar a usar essas armas, eu já vi como que elas fazem.
Quem falar, você viu como? Olha, o Assad, ele atacou algumas cidades na guerra da Síria há poucos anos agora. Eu acompanhei. Eu acompanhei e vi o míssil sendo lançado por uma pessoa que filmou, né? E foi cair no YouTube, eu vi lá, olha, provavelmente armas químicas sendo lançadas. E depois eu vi só no outro dia, aquele monte de bebês e mulheres mortas. Os Estados Unidos falou, temos que fazer alguma coisa, uma zona de exclusão aérea. Aí a China e a Rússia vetou na ONU. A China e a Rússia vetou na ONU. Falou que não era para fazer nada contra a Síria. E ainda tomaram o porto de Latáquia, a Rússia, e colocaram o Hezbollah para ajudar na luta, que o senhor Assad já estava perdendo a guerra, sabia? Mas matou tanta gente. Quantos pais de família querendo defender a Síria desse cara, ditador, né? Eles se amam, né? Eles se amam, esses ditadores, tudo se beija na boca, né? É uma coisa horrível. Eu mesmo não gosto desse tipo de gente maldosa que corta as liberdades. E a gente tem que ficar vendo. Fazer o quê, né? A gente tem que ficar vendo, não podemos tomar parte nisso, de se envolver, né? Quem entende da profecia sabe que o fim deles virá não às mãos de esforços humanos, mas Deus vai interferir por meio de Cristo, conforme diz o final da profecia do Daniel 11, entrando no 12, quando começa a falar da grande tribulação, que é o tempo que antecede a guerra do grande dia de Deus, que Jesus vai invadir o meio físico e pastor evangélico vai cair igual fruta podre de uma árvore. Porque eles acham que estão falando a verdade sobre Deus, mas não, né? A maioria deles precisa entender a Bíblia. Eles estão enganando as pessoas, né? Eles removem o nome de Deus das suas versões da Bíblia. Eu falo assim, parece que até alguns se chocam, né? Mas é para chocar mesmo. Eu falo o que tem que falar mesmo aqui nessa live. Esse povo está enganando as pessoas, muitos são tomadores de dinheiro, dissimulados, mentirosos enganadores, dissimulados. Né? Você lembra de 2 Timóteo 3, de 1 a 5? Lá fala sobre as pessoas maldosas que surgiriam no tempo do fim, e fala, né, como que eles seriam aí no versículo 5, 2 Timóteo 3, 5, fala, tendo uma forma de religião, mostrando-se, porém, falsos. Então, eles são assim, religiosos, né? Então, muitas vezes as pessoas se espelham e falam, vou falar com o pastor da minha igreja. Que pastor? Esse povo, a maioria deles, eles estão tomadores de dinheiro, enganadores. Quando são pessoas boas, mesmo assim, eles estão levando a morte no púlpito. Quando eles ensinam mentiras sobre Deus. Dizem que Deus e Jesus é o mesmo ser. Horas, que é isso? Gálatas capítulo 1, versículo 1 fala que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Deus não morre. Deus não morre, a Bíblia diz. Então quem morreu foi o Filho de Deus, Jesus. Ele foi levantado dentre os mortos. E Deus não pode ser tentado. Mateus 4:1 fala que Jesus foi tentado. Mas a Bíblia diz que Deus não tem como tentar ele. Por quê? Porque a Bíblia fala numa passagem, Kadosh la Yehová, a santidade pertence a Jeová. O Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus Cristo, o Ser Supremo é Jeová. É outro ser. É o Deus Todo-Poderoso, imortal, indestrutível. É aquele que a maior qualidade que ele tem é o amor. É a qualidade mais predominante nele. E ele está usando pessoas para avisar, alertar, falar, olha, cuidado, o que você acha que é bom é mal. E o que você acha que é mal pode ser o bem, pode ser o bom. Então nunca vá pelo que as pessoas dizem. Estude, principalmente esse assunto de profecia, sobre religião, sobre Deus. O texto de Daniel, capítulo 11, versículo 40, logo depois de falar do rei do norte e o rei do sul, numa troca de empurrões, no 41 fala, Ová be'eretz atzevi, ele terá de entrar na terra dela, ou terra do ornato, terra da beleza, como queira, tzevi. Essa palavra se refere à guerra que ele faz contra a religião. Agora está impedindo as pessoas na Rússia de falar sobre Deus. Apesar daquele pastor que eu falei no começo da minha live aqui, que deu risadinha, né? Ele é da Igreja Batista, não sei se é ainda, se não foi expulso também. Ele deu risadinha, mas depois agora está meio calado sobre isso. E o pior, aqui mostra que eles invadiram o sistema religioso, assim, a parte de adoração. A todas as igrejas agora evangélicas também estão vendo eles serem caçados e até missionários presos ou proibidos de falar a Bíblia em púlpito ou nas ruas. Aliás, eles nem pregam quase na rua, né? O negócio dessas grandes igrejas é tomar dinheiro no púlpito, gritar em nome de Jesus, né? Ou falar muito bonito lá, mas a vida mesmo deles.
porque quando tem guerra eles matam sem piedade irmãos de fé em campos opostos de batalha, né? Eu falo porque eu vi as provas disso. O historiador Paul Johnson, História do Cristianismo em Inglês, diz que haviam 17 mil pastores na Alemanha, foram eles que elegeram Adolf Bigodinho, né? E ainda foram as guerras dele, defender o Partido Nacional Socialismo Alemão. O nome todo é Partido dos Trabalhadores do Nacional Socialismo Alemão, abreviado nazismo. E eles apoiaram e elegeram esse partido e esse líder, quem? Os 17 mil pastores evangélicos, meu Deus do céu. E eles elegeram Adolf Bigodinho. Em 1933, apoiaram que as testemunhas de Jeová fossem enviadas para os campos, porque as testemunhas de Jeová não pegavam em arma, seguindo o mandamento de Cristo, que disse em Mateus 26:52, quem tomar a espada perecerá por ela. Então aqui no Brasil você fala com um crente, ele fala, irmão, paz no Senhor. Agora na época da guerra é fogo no Senhor, irmão. Não tem nada de paz no Senhor na época de guerra, porque eles pegam em arma para matar sem piedade irmão de fé. Então para mim, batistas, presbiterianos, luteranos e outras igrejas não tem nada de cristão. Porque eles elegeram esse Adolf Bigodinho nas guerras lá na Alemanha, elegeram em 33 em voto majoritariamente protestante nas urnas, as igrejas que eu acabei de falar aqui. Então aí você que acha que está numa igreja de Cristo, né, começa a estudar a história de verdade, em vez de seguir cegamente esses homens que pode até ser bonzinho agora, mas quando surge guerra eles vão matar irmão de fé sem nenhuma piedade, violando a orientação clara de Jesus de Mateus 26:52. Jesus disse em João 4, 22 em diante, ele falou, por meio disso saberão todos que sois meus discípulos. Perdão, estou confundindo com João 13, 34 e 35. Ele falou que o que vai identificar por meio disso que vocês vão saber é se vocês tiverem o amor entre vocês. Isso vai identificar que vocês são os meus verdadeiros discípulos. João 13, 34 e 35. Agora, o outro que eu ia falando, João 4, numa conversa que Jesus teve com a samaritana, né? Junto do poço, Jesus falou para ela assim, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Então hoje os verdadeiros adoradores que entendem as profecias e tudo, eles adoram apenas o Pai. Não adoram Jesus Cristo, o Filho de Deus, de jeito nenhum. Jesus falou que os que vêm no nome dele, ele falou, muitos irão à base do meu nome e desencaminharão a muitos. É o que mais tem hoje. Você vê falar, olha, aquela igreja prega o nome de Jesus, corre, corre. Primeiro se informa, não vai lá que nem um animal levado para o abate não, que você vai ser enganado. Vai achar bonito, eles vão pôr a mão na sua cabeça e se não pôr na sua cabeça, vai pôr dentro do seu bolso. Então toma cuidado, hoje em dia a coisa vai ficar mais difícil para eles porque o rei do norte e os seus aliados vão banir a religião. Eles não gostam de religião, não adianta a pessoa se iludir. Qualquer país que estiver beijando na boca do presidente da Rússia, eles não vão apoiar a religião daqui a um tempo. Eles não vão apoiar porque eles não gostam muito dessa coisa. Eles não são muito... A Rússia era um país onde a religião não era tratada muito bem, não. Não era tratada muito bem, não. A ex-União das Republicanas Socialistas Soviéticas. Então, agora voltando aqui, a notícia que você acabou de receber agora, que eu passei em detalhes, baseado no Hindustan Times, mostrou que realmente a Rússia está invadindo com tudo agora, tomou 2 ou 3 cidades ou mais, depois de Avdiivka, né? Já progrediu bastante esse mês agora, e a ajuda está chegando, mas a ajuda está chegando com dificuldade, né? Porque realmente trazer todo o aparato de vários países distantes, unir, então ele está impedindo isso. Onde estiver chegando um comboio ou coisas com armamento, vai ser bombardeado. Então a coisa está pegando fogo, está fervendo agora a coisa lá na Rússia. Na Rússia não, na Ucrânia, né? Então, tem gente que acha, agora eles conquistam rapidinho, né? Os comunistinhas no Brasil, pode esquecer. Isso aqui é guerra de muito sangue, de muito tempo. Eu acho que é mais provável a coisa espirrar, sabe? Quando espirra, quando a coisa fede, espalha, é igual jogar, defecar, jogar no ventilador, aquela coisa, sujeira. É o que está acontecendo lá, desculpa da palavra. Isso aí vai transbordar além das fronteiras daqueles 2 países. Até porque a Polônia já tá tendo problema nos países bálticos. A Lituânia com a Bielorrússia, que é potência nuclear, já tá tendo uns conflitos e exércitos estão dos 2 lados, a coisa tá ficando feia. E quem é que garante que isso não vai invadir a Europa, não é verdade? Quem é que não garante que isso aí não vai invadir, passando das fronteiras dessa guerra local?
Quando Jesus esteve na terra, ele falou que haverá grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o começo do mundo, nem tampouco ocorrerá de novo. Essas palavras podem ter um sentido maior quando nós analisamos o texto, né, de Mateus capítulo 24, o versículo 21 e 22, ele disse isso mesmo. Essa grande tribulação, a gente sabe que ela vai ser um momento difícil para a humanidade e está se aproximando. Tríplice megale, ou seja, a grande tribulação, é uma tribulação que pelo jeito não vai ser tão pequena, porque a Segunda Guerra Mundial teve 50 milhões de mortos. Mas essa profecia de Jesus, de Mateus 24, 21, onde ele fala, pois então haverá grande tribulação tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora, não, nem tampouco ocorrerá de novo. Isso aqui está se referindo aos nossos dias, parece que vai ser maior a coisa. Então, uma das coisas que poderão surgir, além do ataque dos governos ditatoriais contra a religião, provavelmente aqui mostra que é possível, isso aqui já é uma opinião minha, tá? É uma opinião minha, não tem problema nenhum você achar o que poderá acontecer, não pode você querer tomar a frente e se colocar como uma pessoa totalmente capaz e autoritária para dizer que isso é o que vai, de fato, com certeza, não. Nós não podemos afirmar com certeza, né? Temos que ser humildes em tentar interpretar a profecia, mas parece claro que aqui é uma situação bem mais complicada do que 1939 até maio de 45. Ou seja, total war pode acontecer, guerra total, espalhando, espirrando na Europa, né? E até talvez na Ásia lá, a China está prometendo, jurando que vai invadir Taiwan. E agora é um momento crucial, porque o presidente americano, se trocar, sair aquele demente que cai toda hora, lá que não fala coisa com coisa, e a TV brasileira e outra só mostra na hora que ele acerta as palavras. Eu falo porque eu vejo os vídeos, o cara tem hora que ele vai falar, não diz nada com nada, o cara já era. Sem condição mental. Quem está governando lá é a vice, né, Kamala Harris, que vivia namorando a União das Republicanas Socialistas Soviéticas. Então, saindo aquele cara, entrando o Trump, provavelmente as coisas vão mudar de uma maneira inesperada. Primeiro, o Trump, eu sei mais ou menos como é que ele é, porque toda vez que ia dar aula de inglês, pegava uma matéria dele falando. Da boca dele eu traduzia, não era o que a Globo dizia. Deus me livre, eu pegava o que ele mesmo falava e via as ideias dele. Eu sei mais ou menos que ele fazia faz de conta que é amigo do Trump, ou do presidente da Rússia, né? O Trump fazia-se meio amigo, né? Mas ele não gosta, não gosta de jeito nenhum. Igual o presidente aqui do Brasil, ele foi resolver por causa que o Brasil, a parte de agricultura, depende da Rússia. Mas ele não é amigo coisa nenhuma, porque eu andava toda semana lá no anexo 3, no Baixo Clero, e entrava no gabinete do ex-presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro, que foi ele que me apresentou. Todo mundo lá na CCJ fez eu conhecer a CCJ. Falou, aqui a Comissão de Constituição e Justiça me levou para conhecer os anéis do Congresso. Eu não estava envolvido com política, nunca me envolvi. Apenas estava lá para conhecer o poder, como é que funciona esse lugar. E aí, de repente, apareceu o pessoal dele lá no gabinete, e ele alto pra caramba, ele é alto, né? E muito educado, me levou para conhecer os lugares lá e eu fui conhecer ele pessoalmente. E aí eu comecei a andar ao lado dele, aquela multidão de gente fechava para ver ele. Ele ainda não era presidente, claro, era na época deputado. E eu sei como que ele pensa. Ele foi para a Rússia, mas ele não gosta mais de jeito nenhum de ditadura, de comunismo, socialismo, apesar que a Rússia não é mais esses moldes propriamente. Mas não adianta, sabe? Como tem aqueles ditados que falam, né? Sobre a pessoa acabar sendo afetada por algo que ela se envolve muito, né? Me diz com quem tu anda que eu direi quem tu és. Aqueles ditados assim, né? O cara era da KGB, pelo amor de Deus. Como é que você vai achar que ele vai fazer diferente da KGB e vai virar agora um democrata? Né? Então, se alguém falar assim pra você, não, ele não é, ali não é comunismo. Tá bem, é o quê? Aqui no Brasil não é comunismo, não é socialismo, né? É tão diferente quanto o 6 é da meia dúzia. Ou é tão diferente quanto um trinitário é de um unicista. Para mim, a diferença entre um trinitário e um unicista é a mesma diferença do 6 para meia dúzia. Eu não vejo diferença nenhuma. Ou com um comunista de um socialista. Apenas um está no objetivo, o outro está no fim, no final.
Então não vamos achar que as coisas vão ficar bem, seja de um partido de direita ou de esquerda, nós não advogamos nenhum desses lados do espectro político, mas também eu não estou contente com nada disso. Vendo isso, né, a gente fica curioso e ansioso, igual os anjos ficam, para ver a hora que Jesus vai invadir o mundo físico, né? Só que a gente tem que preocupar-se com a nossa postura, né? Todo mundo tem problema, né? Todos nós temos problemas na nossa vida pessoal. Temos que ajeitar nossa vida, como diz o texto, né? Para ser achado sem mancha, sem mácula e em paz. Correr para ver se consegue isso. Porque Cristo, quando invadiu os meios físicos, estuprador, ladrão, assassino, defensores de ideologias assassinas, muito piores que o nazismo, como o comunismo, vão ter um problemão, gente, quando vê que é real, que invadiu o mundo físico, algo poderosíssimo, e ele provavelmente vai deixar claro para todo mundo. Vai deixar claro para todo mundo. Aí os crentes, né? Mas nós não fizemos obras poderosas em seu nome, expulsamos demônios em seu nome, Senhor Jesus. Aí Jesus: nunca vos conhecia, afastai-vos de mim, vós obreiros do que é contra a lei. Jesus vai eliminar da terra todos esses que falam, vamos expulsar aqui em nome de Jesus, né? E fica fazendo aquela passarela do capeta. Tem igreja que é isso. Primeiro passa a sacolinha, depois faz aquela passarela. Vamos expulsar aqui, gente. Vamos expulsar um demônio aqui. Na hora que Jesus invadiu o mundo físico, ele vai usar os anjos para limpar a terra. E aí vai ser tarde demais para essas pessoas. Aqui eu estou falando direto, sem rodeio. Quem não gostar do meu canal, das palavras, pica mula, horas. Tem muitos canais por aí. Se não gostou, o problema é seu. Eu estou aqui falando a verdade, sem rodeios. É assim, nas minhas aulas de hebraico e grego, eu costumo vou focado não no que eu faço, né? Que é dar aula de idiomas. Eu gosto de lecionar o inglês, o hebraico, o grego, e também os idiomas como o aramaico para leitura de textos antigos da Bíblia também. Agora, quando eu toco nesses assuntos aqui, é diferente. Eu falo sem nenhuma papas na língua. Eu tenho que falar o que tem que ser falado mesmo. E as pessoas, espero que apreciem esse material, procurem mais informações nos links que eu costumo deixar, qualquer coisa me adiciona para conversar, perguntar como que eu tô, né? Quem sabe a gente mora até perto, né? E podemos partilhar informações também pelo WhatsApp. Vai ser um prazer poder ajudá-lo a entender muitos temas complexos. Eu tenho um canal, né? Esse canal aí, do YouTube, chamado Queruvim. E tenho também uma página que já escrevi mais de 1000 artigos envolvendo os idiomas originais da Bíblia, defendendo com unhas e dentes a versão mais exata da palavra de Deus, a tradução da Bíblia mais correta que tem. Né? Na minha opinião, baseado em estudo linguístico, não é religioso. É baseado em filologia, estudo de idiomas. O nome dessa página é Tradução do Novo Mundo Defendida. Nessa página eu destaquei em 2018, está aqui a data. A Rússia e aliados são o rei do norte. Isso aqui foi antes da guerra da Ucrânia. Mostrei que a profecia indica que a Rússia é o que vai causar confusão no mundo inteiro agora. E não deu outra, né? Eu mostrei na minha página, eu já falava disso antes, muito antes. Porque eu já tinha minhas impressões pessoais baseadas no meu estudo pessoal. Mas aí veio o site JW, que é o maior site do planeta. Em número de idiomas não tem nada que chegue perto. Anota aí, jw.org. Aí você digita lá, Rei do Norte. E vai estudar, pelo amor de Deus, para saber o que está acontecendo. Não fica dependendo de pastores, tomadores de dinheiro. Quanto mais o cara grita no púlpito, fala com fervor, né? E começa a falar socando. Aquilo ali você acha que é o Espírito de Deus? Eu quero sair correndo desses lugares. Aliás, nem entrar nesses lugares. Porque essas pessoas estão mentindo sobre Deus. Eles removem o nome de Deus da Bíblia, colocam a palavra Senhor no lugar. Aí alega, porque ninguém sabe a pronúncia. O nome Cristóvão Colombo nem é Cristóvão. Você já viu alguém contestando? É Cristóforos em italiano. Cristóforos Columbus. Você já viu alguém questionando? Isso aí é uma piada, gente. Isso aí é uma geofobia doentia. Que eles vão pagar caro porque removeram o nome do autor divino das escrituras sagradas e colocam palavras a bel prazer ali, Senhor, né? Ou se não a palavra Deus. É lamentável, né? Gente, era isso. A live de hoje teve